2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, está escrito que nenhuma das profecias foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em Romanos 15, versículo 4, diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. No Salmo 19, versículos de 7 a 11, está escrito que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo, em os guardar a grande recompensa. A palavra do Senhor, ela tem um valor inestimável. Nós não temos noção da bênção que é termos acesso à palavra de Deus. O Deuteronômio foi escrito para ensinar aqueles que haviam nascido no deserto a lei de Deus, que não tinham ouvido da primeira vez, já que toda aquela geração que saiu do Egito pereceu no deserto, por causa da rebeldia. E Moisés aqui escreve: o Senhor, o Deus de Israel, ele é o único Deus. Está aqui no versículo 4. E que nós deveríamos amar, aliás, o povo deveria amar a esse Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Em todos os evangelhos sinóticos, Jesus repetiu esse texto aqui. E ele ainda acrescenta a expressão de todo o entendimento. Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. E ato contínuo, a ordenança de que nós deveríamos amar a Deus, ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então a equação é simples. Se Deus existe e o Deus de Israel é o único Deus, então nós só temos duas opções. Ou nós o amamos ou nós o rejeitamos. Se nós o amamos, tem que ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. E para que isso aconteça, é necessário que a palavra do Senhor esteja impregnada em nós. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A primeira coisa que o texto diz é que a palavra de Deus deve estar em nosso coração, no verso 6. Ou seja, nós devemos amar a palavra de Deus. A palavra do Senhor deve estar em nosso coração. O Salmo 119, ele foi escrito para exaltar a palavra de Deus. Todos os versículos do Salmo 119 falam alguma coisa sobre a palavra de Deus. No versículo 97, o salmista diz assim: quanto amo a tua lei! Ele exclama: é a minha meditação todo dia. No versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, irmãos, como é que nós vamos amar algo que nós não conhecemos? Quem é que pode dizer que ama um estranho? Nós não amamos a palavra de Deus porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós temos 3 problemas sérios para enfrentar em relação à palavra de Deus. Primeiro, nós não lemos a palavra de Deus. Há muitas partes deste mundo que não tem um versículo sequer traduzido para o seu idioma. Inclusive no Brasil,
várias e várias tribos indígenas não têm uma palavra das Escrituras traduzida para a sua língua natal. E nós que temos acesso a esse monte de Bíblia, revista e atualizada, revista e corrigida, nova versão internacional, linguagem de hoje, Bíblia viva, Bíblia pentecostal, Bíblia da mulher. Tem Bíblia para todos os tipos e gostos. Nós, às vezes, deixamos a nossa Bíblia fechada, ou quando muito aberta na sala, no Salmo 91, com a página até já amarelada, e quiçá com uma teinha de aranha aqui e ali, porque a gente não valoriza a palavra de Deus. Pastor, mas ler a Bíblia é difícil, eu não tenho tempo. Irmão, se eu começar a ler a Bíblia agora para vocês aqui em Gênesis capítulo 1, quanto tempo vocês acham que eu vou gastar para chegar em Apocalipse, no último capítulo? Ah, pastor, você vai ficar lendo aí uns 3 meses. Se eu ficar aqui direto, sem parar para nada, em 72 horas eu lerei a Bíblia toda. Em 3 dias. Ah, pastor, mas não tem condição de você ficar 72 horas lendo a Bíblia sem parar. Ah, eu poderia ler aí talvez a metade disso aí. Eu poderia ler 36 horas. Eu leria a Bíblia toda em 6 dias. Não, 36 também é muito. Eu posso ler 18. 18 horas eu consigo ler direto. Eu leria a Bíblia toda em 12 dias. Se eu lesse 9 horas, eu leria em 24 dias. Irmãos, se eu fosse fazer essa conta aqui para não demorar, se eu ler a Bíblia 10 minutos por dia, em um ano, eu leio a Bíblia toda. Pastor, mas 10 minutos você não vai acreditar, mas eu não tenho. Se você tiver 5, você lê a Bíblia toda em 2 anos. Se você não tiver 5, você tiver 3 minutos por dia, você lerá a Bíblia toda em 4 anos. Como é que tem crente dentro da igreja com 10 anos de crente que nunca leu a Bíblia uma vez, pelo menos na vida? Significa que nós não temos 1 minuto para ler Bíblia, pelo menos por dia. Aí eu pergunto, você acha que você vai aonde sem ler a Bíblia? Se ela é a nossa bússola, se ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Crente que não lê a Bíblia está liquidado, está morto, está destruído. Como é que eu vou amar a Bíblia se eu nunca ler a Bíblia? E é engraçado que o camarada ainda diz, pastor, eu acredito na Bíblia de capa a capa. Eu falei, você já leu a Bíblia alguma vez de capa a capa? Não, isso não. Nós temos que ler a Bíblia. O que é que diz no Salmo 1, versículos 1 e 2? Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem que ler a Bíblia, tem que ouvir a Bíblia, tem que meditar na Bíblia, porque realmente a palavra de Deus, ela vale muito mais do que o ouro refinado. Ela é mais doce do que o mel. O segundo problema que nós temos em relação à Bíblia é que às vezes nós lemos, mas não entendemos. Olha o que está escrito em Atos capítulo 8, versículos 30 e 31. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Aqui é a experiência de Filipe com o eunuco da rainha de Candace, um etíope. Ele estava lendo Isaías, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. E ele tinha todas as razões para não entender, porque ele era de uma outra cultura, ele era africano. Ele não entendia o contexto. Então ele estava lendo Isaías 53, ele não sabia a que se referia aquilo. Eu acho engraçado, o crente, ele conta o capítulo da novela do começo ao fim, olha, mas explica direitinho. Aí você manda ele ler um versículo da Bíblia, o que você entendeu? Ah, não entendi não, pastor. O camarada, quando se trata da Bíblia, o camarada fica lerdo, fica bestalhado, não sei o que acontece. Ele assiste um filme, ele conta o filme, assiste uma novela, ele conta a novela, qualquer coisa. Ele fala que é uma beleza, mandou falar da Bíblia,
Ah, não estou entendendo nada. Não é possível que ninguém entenda o que significa o Senhor meu pastor e nada me faltará. A jumenta de Balaão explica para a gente o que significa isso, gente. Não é possível que alguém não entenda o que significa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é possível que ninguém entenda Romanos 8, que ninguém nos separará do amor de Deus. Que dificuldade que nós temos de ler a Bíblia. A Bíblia tem uns 2 ou 3 livros, um pouquinho truncados, que nós vamos entender quando a gente acabar de ler o resto. Deixa eles para o final. Qualquer um de nós pode entender a Bíblia, porque a Bíblia é um livro para criança. Deus nunca deixaria para nós uma revelação difícil de ser entendida. E a Bíblia fala, você não precisa de ninguém explicar para vocês, porque o Espírito Santo vai explicar para vocês. Hoje nós vivemos numa fase que nós estamos ganhando de 10-0 do pessoal que vivia no Antigo Testamento, porque hoje o Espírito Santo habita em nós. Nós podemos ler a Bíblia e ao mesmo tempo ir perguntando para o autor. Nós não lemos aqui que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, foi ele que escreveu. Então quando eu deparo com uma passagem bíblica, eu não sei o significado, eu posso perguntar para o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu ainda não esse negócio de falar com o Espírito Santo ainda não sei direito como é que é não. Poxa, a igreja tem pastor. Quem é que me perguntou alguma coisa aqui sobre a Bíblia que eu não soube, pelo menos dizer que ia pesquisar e ia voltar depois com a resposta? Nós temos escola dominical, tem professores de escola dominical. Tem zilhões de pessoas que podem explicar. Nós precisamos ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Porque se eu não entender, eu não consigo viver a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo, vai para cima, eu não entendi nada, eu vou para baixo. E eu digo para vocês, qualquer pessoa bem intencionada, de boa fé, que abrir a Bíblia, vai entender o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Eu duvido que tenha alguém tão ignorante que vai ler a Bíblia, que não vai encontrar lá que matar os outros é pecado, que falar mal dos outros é pecado, que fazer fofoca é errado, que fazer sexo fora do casamento é errado, que pegar as coisas dos outros é errado. Eu duvido. Não tem um ser humano de boa fé que abra a Bíblia que não entenda tudinho o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Nós entendemos direitinho, sim. É um ou outro texto que às vezes a gente tem dificuldade de entender porque tem que comparar. Mas quando a gente lê a Bíblia toda, tudo passa a fazer sentido. Nós temos que ler a Bíblia e nós temos que nos esforçar para entender. Mr. Google sabe tudo. Dicionário, enciclopédia, antigamente tinha que carregar a Barça debaixo do braço, aquelas coisas. Hoje você tecla aí e sabe tudo. Tem Bíblia online, chave bíblica, concordância bíblica. Só não entende a Bíblia quem realmente não quer investir o mínimo de tempo na palavra de Deus. E lá está escrito, querido, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E em terceiro lugar, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, está escrito o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quando nós amamos a palavra de Deus, nós praticamos a palavra de Deus. Quem ouve a Bíblia, quem lê a Bíblia e não pratica, é igual um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. O rosto natural é aquele seu rosto sem nenhuma maquiagem. É aquele rosto que você acorda com ele de manhã. Sem pintura, sem pentear cabelo. É o jeito que a gente é de fato, sem maquiagem. Você olha no espelho e você vê aquele rosto. E geralmente a gente não gosta do que está vendo. Para que serve o espelho? É para mostrar quem nós somos de verdade, para a gente poder se ajeitar, se arrumar. A Bíblia é o espelho para nós. Quando nós lemos a Bíblia, ela mostra quem nós somos. Nós cantamos isso hoje aqui. Se tu olhares para dentro de nós, não vai achar bem nenhum.
Nada encontrarás de bom. Em Romanos 7, Paulo diz, em nós não habita bem algum. A Bíblia vai dizer, você é mentiroso, você é fofoqueiro, você é orgulhoso, você é pessimista, você é pecador, você é impuro, você blasfema, você é preguiçoso, você é avarento. E a gente vê aquilo e a gente fala, opa, sou eu mesmo. Só que em vez de a gente lidar com a imagem, consertar a imagem, burilar a nossa vida para refletir uma coisa melhor, a gente faz de besta, faz de tonto, faz de lesado, finge que não entendeu e segue a vida esquecendo-se completamente daquela imagem que a Bíblia mostrou para nós. Então a Bíblia nos confronta com quem nós somos e com quem nós não somos, mas não é para jogar a gente para baixo, não é para nos diminuir, é para que a gente corra para a cruz de Cristo. É para que a gente corra para o sangue derramado e assim a gente seja aperfeiçoado pela obra de Deus, pelo Espírito, pelo sangue, pela palavra. É isso que a Bíblia mostra para nós. Então, queridos, nós precisamos ler a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Para você, o Deus de Israel é o único Deus? Então você tem que amá-lo de todo o coração. E a única maneira que você tem para mostrar que o ama é guardando a palavra dele dentro do teu coração, para não pecar contra ele. O segundo lugar onde a palavra de Deus tem que estar é na nossa boca. Deuteronômio 6, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós devemos falar da palavra de Deus para as pessoas. A palavra inculcar significa imprimir uma coisa no espírito de alguém. Deus nos deu essa condição de imprimir na alma das pessoas a palavra dele. E aqui diz que nós devemos começar a fazer isso dentro da nossa própria casa. Interessante que nesse texto não há assim a indicação de um momento específico para você parar e falar da palavra de Deus, não. A palavra de Deus ela tem que fazer parte do seu cotidiano. Ao deitar-se, ao levantar-se, ao descansar, andando pelo caminho, você vai vivendo e falando da palavra de Deus. Você não tem que falar, gente, vamos parar tudo aí, vamos mudar de assunto, peraí, vamos falar da Bíblia agora. Provavelmente vai espantar o bolinho. Mas na hora do seu descanso, daquela hora de almoço que você tem na empresa, vai falando da palavra de Deus no bate-papo com seus amigos. Em casa, quando for dormir, troca uma ideia sobre a palavra de Deus com a mulher, com os filhos. De manhã cedo, quando for sair de casa, enquanto vai levando o filho na escola, enquanto vai dando uma caminhada, se vai a pé, vai andando pelo caminho, vai compartilhando sobre a palavra de Deus. Não precisa de um momento específico. Qualquer hora é hora para falar da palavra de Deus. Qualquer tempo é tempo de falar da palavra de Deus. Mas devemos começar pelos da nossa própria casa. Tu as inculcarás a teus filhos. Em Provérbios 22, 6 está escrito, ensina a criança o caminho que deve andar. E mesmo quando ele for velho, não se desviará dele. E criança ali é mancebo, que é mais ou menos até os 23 anos de idade. Chega um momento que a criança tem a vida própria, o jovem tem a vida própria, a gente não tem como dominar. É obrigação do pai inculcar a palavra de Deus nos filhos. Mas se chegasse o tempo da razão, o filho não quisesse obedecer a palavra, o próprio Deuteronômio diz que aquele filho desobediente, que o pai exortava, o filho não mudava, o pai tinha que levar o filho para fora do arraial e todo o povo o apedrejaria. Porque hoje nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos da graça. Então nossos filhos abusam um cadinho de nós, Nossos filhos abusam a beça da nossa boa vontade, pinta e borda com a gente. Mas eles têm que saber que um dia vai ter um juízo. O juízo não é agora na paulada como era antigamente, mas vai ter um dia da prestação de conta, onde os filhos rebeldes vão prestar conta a Deus, por cada lágrima que fez a mãe derramar, o pai derramar, pelas desobediências. Então o que o pai tem que fazer? Ensinar a palavra de Deus. Não tem nada que eu sei de Bíblia que a minha mulher e meus filhos não saibam. Desde cedo. Tudo que eu pude fazer. Desenho, historinha, Bíblia, tudo. Agora, se eles vão obedecer a palavra, chega uma hora que a gente não tem mais controle. Eu tenho certeza,
Pode dar a cabeçada que der na vida. Um dia, eles vão perceber que o melhor caminho é aquele caminho que o pai e a mãe ensinaram, o caminho da palavra de Deus. Nós também devemos falar a palavra de Deus entre nós como igreja. Em Efésios capítulo 5, versículo 19 diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós devemos nos comunicar à luz da palavra de Deus, palavra temperada com sal, palavras com carinho, botar o irmão para cima, nada de crítica, nada de falar mal pelas costas, então, pelo amor de Deus. Não, aqui é igreja, a gente fala com salmo, quando a gente tem reclamação, a gente vira e fala. Igreja é família. Aqui ninguém entra de carrinho, ninguém entra de sola, ninguém dá facada nas costas, falando entre vós com salmos e hinos. Compartilhe a Bíblia no dia a dia, no bate-papo com os irmãos. Nós também devemos ensinar a palavra de Deus para os crentes. Olha o que está escrito em Neemias capítulo 9, versículo 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Irmãos, o culto naquela época durava 6 horas. A metade era para estudo da Bíblia. 3 horas era para meditação. Hoje em dia, se você pregar 40 minutos, o pessoal já começa a coçar. 3 horas, o povo em pé, ouvindo a palavra do Senhor. E as outras 3 horas, a outra metade, era meia-meia, oração e louvor. Hoje está havendo uma inversão. O culto hoje é 2 horas, é 1h30 de louvor. Aí 10 minutinhos para pregação, oração, de vez em quando aparece uma. Nosso culto deveria ser dividido desse jeito aqui. Nosso tempo de culto, a metade é da palavra, a outra metade, oração e louvor. Nós devemos ensinar a palavra de Deus para a igreja. Nós que já aprendemos um pouquinho, temos muito para aprender, mas o pouquinho que nós aprendemos, nós temos que compartilhar com a igreja. Temos que investir tempo nisso. Não devemos economizar no ensino da palavra de Deus. E, principalmente, nós devemos pregar a palavra para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que as pessoas conseguem crer em Deus? O que faz as pessoas crerem em Deus? É a pregação da palavra. As pessoas não creem em Deus por causa de milagres. As pessoas não creem em Deus por causa de show gospel. As pessoas não creem em Deus por causa de bênçãos materiais. As pessoas só creem em Deus por causa da palavra. Então nós precisamos pregar a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Para quantas pessoas nós pregamos o evangelho esta semana? Para quantas pessoas nós falamos do evangelho esta semana? Só que tem um detalhe. Se eu não pregar o evangelho para as pessoas, especialmente para aquelas pessoas que convivem comigo, aquelas pessoas que eu amo, se eu não pregar, elas vão morrer e vão para o inferno. E quem é que a Bíblia diz que vai dar conta desse sangue? Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa esta obrigação. Pregar o evangelho não é opção, é obrigação. E finalmente, irmãos, a palavra de Deus deve estar em nossas atitudes. Vamos lá para o verso 8 e 9 de Deuteronômio 6. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais
de tua casa e nas tuas portas. Nós devemos ter a palavra de Deus em nosso proceder diário. As mãos na Bíblia falam de trabalho, falam de obras, falam de realizações. Isso significa que nós devemos submeter o fruto do nosso trabalho à palavra de Deus, para não corrermos o risco de nos colocarmos debaixo de maldição. Olha o que está escrito em Abacuque, no capítulo 2, versículo de 9 a 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Quando a gente coloca em nossa casa coisas mal adquiridas, coisas ilícitas, produto de roubo, produto de fraude, produto de maracutaia, produto de jogo, diz que essas coisas clamarão contra nós. A pedra clama de cá e o madeiramento responde de cá. Você olha para aquele guarda-roupa clama para você. Ah, você sabe onde você me conseguiu. Você olha para aquele aparelho de som, o aparelho de som clama. Você olha para a televisão clama. Você olha para... É tudo clamor. Tem casa que é um clamor. Quem é que quer ter dentro de casa objetos clamando contra ele? Então, o produto do nosso trabalho tem que ser de acordo com a palavra de Deus. É do suor do rosto que nós temos que ganhar o nosso pão. Aquilo que é ilícito, nós não chegamos nem perto, porque o crente é o primeiro a obedecer à lei e às autoridades. E mesmo as coisas lícitas, nem tudo que é lícito convém, nem tudo que é lícito edifica. Então, nosso padrão de obra, de trabalho, de conquista, tem que ser aqueles que estão de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar atada na nossa mão. As coisas que nós fazemos tem que ser de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar selada nas nossas mãos. Aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, tem que ter respaldo da palavra. Olha o que aqui diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Não coloquem coisa amaldiçoada dentro das suas casas, porque vocês vão se colocar debaixo de maldição. Então, o produto do nosso trabalho tem que ter respaldo da palavra de Deus. Diz também que nós devemos colocar a palavra de Deus como frontal aos nossos olhos. Os olhos na Bíblia são a porta de entrada das tentações. Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Várias e várias vezes nós lemos na Bíblia a expressão a concupiscência dos olhos. Os olhos é que atraem a gente para o pecado. A cobiça atrai e seduz. Uma boa parte dos pecados que nós cometemos, eles entram em nossa vida por meio dos olhos. Então nós devemos colocar os nossos olhos diante da palavra de Deus. Quer ver um texto lindo que tem no Salmo 101, versículo 3?
Eu acho que todos nós deveríamos fazer um conezinho desse versículo e colocar em cima da televisão, em cima do computador, na janela talvez. Salmo 101, versículo 3 diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Um crente que assiste novela pode ler esse versículo? Um crente que acessa site indecente pode ler esse versículo? Então os nossos olhos têm que estar diante da palavra de Deus, para que a gente não permita que nenhum mal entre por eles e venha contaminar a nossa vida como um todo. E por último, nós devemos viver a palavra de Deus dentro e fora de casa. Eu acho muito interessante esse texto de Deuteronômio 6, versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os judeus, eles têm costume de pregar nos umbrais das portas de todos os cômodos uma porção da palavra de Deus. Se chama mezuzá. Não era um talismã, não era um objeto mágico. Eles colocavam aquela porção da palavra de Deus nas portas, ela ficava a 7 palmos de altura, e toda vez que eles passavam ali, eles beijavam essa porção da palavra de Deus, e eles meditavam em alguma porção da palavra de Deus. Qual o sentido espiritual que isso teria para nós hoje? Eu não aconselho ninguém a pregar um versículo na porta só para espantar o mal. Eu acho até bonito você pregar um versículo na porta de casa, acho lindo isso aí. É aquela história da irmã que botou na porta lá, Jesus mora aqui, e falou para o pastor fazer uma visita para ela. O pastor foi, chegou lá, o pau estava quebrando dentro de casa. Pescotapa, pedala robinho, rabo de arraia, tudo que você imagina. O pastor manobrou o carro e foi embora. Aí no domingo a irmã perguntou: pastor, você não foi fazer a visita? Você não achou aquela casa tão fácil? Está escrito lá, Jesus mora aqui. Ela falou: irmão, eu até fui, mas acho que aquele dia estava alugada para o diabo. Então assim, não adianta pregar um versículo na porta e achar que agora seus problemas acabaram. Eu preciso ter em mente que a palavra de Deus precisa estar na porta da minha casa. Eu preciso saber onde eu estou entrando e saber que eu tenho que viver ali à luz da palavra de Deus. Quem dera tivesse um versículo na porta da minha casa e eu entrasse em casa e pensasse assim: olha, eu tenho que tratar minha família tão bem como eu trato as pessoas lá de fora. Eu tenho que tratar minha esposa tão bem como eu trato meus amigos. Eu tenho que tratar meus filhos tão bem como eu trato o pessoal lá na igreja. Seria tão bom se quando nós saímos também porta afora da nossa casa, a gente tivesse na nossa mente essa noção. Olha, eu estou indo para a rua, eu tenho que me comportar como crente. Eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que ter sabedoria no trânsito. Eu tenho que ter sabedoria lá na minha empresa. Eu tenho que ter sabedoria pelo caminho. Seria tão bom quando eu entrasse no meu quarto de casal, tivesse um versículo também, e eu olhasse, eu lembrasse da palavra de Deus. Aqui dentro do meu quarto não é lugar de briga, não é lugar de agressão, não é lugar de impureza. Seria tão bom se quando eu entrasse no quarto dos meus filhos, eu também lesse nos umbrais: olha, você é o sacerdote do lar, você tem que abençoar seu filho, você não pode irritar seus filhos, você não pode provocar seus filhos a ira. É neste sentido. A palavra de Deus tem que fazer parte do nosso dia a dia. Eu tenho que viver a palavra de Deus dentro e fora de casa. Os valores da palavra de Deus do jeito que ela é. Então a palavra de Deus, ela precisa estar no meu coração. Eu tenho que amar a palavra de Deus, ela tem que estar na minha boca, eu tenho que falar da palavra de Deus, e ela tem que estar nas minhas atitudes. Eu tenho que viver a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas só dá valor às coisas e às pessoas quando perdem. No cemitério a gente vê muito isso. Um monte de filhos chorando pelo pai e pela mãe, mas quando eram vivos não faziam uma visita. Eu creio que todos nós só vamos ter a real noção do que é a palavra de Deus se algum dia nós ficarmos sem a palavra de Deus. Se algum dia a palavra de Deus for proibida em nosso país. Se algum dia nós formos presos injustamente e não pudermos ter acesso à palavra de Deus. Aquelas pessoas que não creem, elas vão saber o que é a palavra de Deus o dia que a igreja for embora e não houver mais a palavra de Deus aqui. Está escrito em Amós, no capítulo 8, versículos 11 e 12, o seguinte:
Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Isaías, no seu capítulo 29, versículos 11 e 12, ele diz também algo bem parecido. Toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não sei ler. Quando a igreja subir, a Bíblia vai ser selada. Ninguém vai entender mais uma vírgula da palavra de Deus. É por isso que em Isaías 55, 6 está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje nós temos a palavra de Deus. Por que nós não lemos a palavra de Deus? Por que nós não meditamos na palavra de Deus? Será que vai ser necessário a gente perder para dar valor a esse bem mais precioso que o ouro